Muito bom dia a todos, meus caros amigos, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, anfitrião hoje aqui, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, meus queridos amigos, Srs. Vereadores, Sr. Vice-Presidente, demais autoridades, a Autoridade de Transporte, a AMT, que também está aqui, Mobilidade e Transportes, a Sra. Engenheira, estava à procura, com as luzes não estava a encontrá-la, a Carris, o Metro, a TML. Muito bom dia a todos. Bem, começar primeiro por comentar, de facto, aquilo a que assistimos. É um princípio que eu tenho em toda a minha ação cotidiana política, é o princípio da subsidiariedade e entender que os municípios, aquilo que fazem melhor, devem fazê-lo. E as áreas metropolitanas, aquilo que fazem melhor, devem fazê-lo. E o Estado não pode ser um empecilho, ainda ontem eu disse, reafirmo, o Estado tem que estar disponível para fazer uma descentralização saudável, financiada, naturalmente, uma descentralização regulada, naturalmente, mas não há dúvida que nos interstícios da malha urbana, o tecido social, os municípios têm uma capacidade, uma capilaridade que não é comparável com nenhum outro nível da administração. E, por isso, esta tangibilidade de projetos que passam de sonho a realidade é muito mais rápida. E por isso, Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, dizer que me revejo totalmente naquilo que disse, assim como me revejo, já agora uma à parte, na enorme paixão que coloca em todos os seus discursos sobre o seu município. Isso também faz parte do ser autarca, do DNA do autarca. Permita-me só uma imprecisão. Os dois concelhos serem geradores de 50% do PIB nacional é um exagero saudável, fruto da paixão que tem pelo Concelho de Oeiras, mas a área metropolitana de Lisboa, como um todo, faz 36% do PIB nacional. E, portanto, o Governo também tem aqui uma preocupação de um país que não está inclinado só para Lisboa, é um país que deve ser justo do ponto de vista territorial. Mas não temos dúvidas nenhumas que o facto de a área metropolitana de Lisboa produzir cerca de 36% do PIB nacional e cerca de 45% do valor acrescentado bruto nacional, que é outra dimensão importante, deve-nos pautar por uma política direcionada para a área metropolitana de Lisboa. E dentro da área metropolitana de Lisboa, os municípios que correrem mais, que tiverem mais ambição, como é o caso destes dois exemplos que temos aqui, Lisboa e Oeiras, o Governo só tem uma obrigação: apoiar. Não ser o tal empecilho, apoiar, facilitar, interagir, ajudar. E isso tem sido o apanágio da pasta das infraestruturas e da habitação, com esta visão ambiciosa que ambos os concelhos colocam, e nós, supletivamente, vamos fazer investimento. E, portanto, os municípios fazem o investimento na capilaridade mais fina e o Governo Central está a fazer mais de 3,1 mil milhões de euros, repito, 3,1 mil milhões de euros, só na expansão do metro de Lisboa e toda a sua rede de capilaridade. E, portanto, é ambicioso desse ponto de vista. A isto acresce o túnel Algestra-Faria com cerca de 1,5 mil milhões de euros e a terceira travessia do Tejo no canal Chelas-Barreiro, que estamos a falar de mais 3,5 mil milhões de euros. E, portanto, é ambicioso. Se adicionarmos a isso o novo aeroporto, o metro do sul do Tejo, toda a ambição de ajudar também o Oeiras na ambição do SATU, porque é essencial. Repito aqui, é essencial. E foi também uma visão do Presidente Isaltino há muitos anos atrás, e concomitantemente com essa visão, deixem-me outra à parte aqui, desculpem-me os à partes, mas a história deve ser lembrada. E o Presidente Moedas dizia isso, a visão metropolitana que o Presidente Isaltino sempre teve. Na gênese do Tagus Park, o convite que o Presidente Isaltino faz o convite também a Cascais e a Sintra. E não houve o mesmo nível de visão nem de ambição nos outros dois municípios. E o Oeiras não parou. E por isso, ver aqui dois municípios, as duas maiores economias de facto municipais, sim, de facto, darem as mãos e a ambição de mãos dadas poderem resolver um problema das populações, é para isso que existem os municípios e é para isso que o Governo tem que cá estar permanentemente a apoiar. Ora, essa visão integrada consubstancia-se também no Parque Cidades Tejo, Sra. Vereadora. E ainda bem que lembrou o projeto. Nas próximas 2, 3 semanas será concretizada a constituição da sociedade.
onde reafirma aqui a necessidade da paridade total entre os municípios e o Estado Central. Os ativos serão do Estado Central, mas são colocados ao serviço desta visão macroscópica metropolitana. E esta sociedade, repito, é diferente de tudo o que foi feito no passado. Primeiro, porque os municípios estão lá envolvidos. Segundo, porque têm capacidade de licenciamento autónoma. Terceiro, porque têm independência total do Orçamento Geral do Estado. A sua receita mercantil garante a sustentabilidade económica e financeira da sociedade e, por isso, é diferente de tudo o que foi feito até hoje. E, por isso, essa sociedade também tem a obrigação de trabalhar em conjunto, nomeadamente num ativo muito importante que também une estes dois municípios. Neste caso, o Ocean Campus, que falamos. Aliás, está aqui a mãe, perdoar-me-ão, do projeto, a senhora engenheira já está a rir, a senhora engenheira Ana Paula Vitorino, que à data tinha também a pasta do mar e da gestão portuária e teve também o ímpeto de ajudar nessa visão inicial. O Presidente Isaltino, desde o início, também abraçou esse projeto. Hoje, o Presidente Moedas abraça ainda com mais paixão esse projeto e hoje tem também um governo que abraça, colocando esse projeto como das maiores prioridades. E, portanto, a Parque Cidades de Tejo tem um mandato claro. Há dois ativos que são os primeiros a ser desenvolvidos. É o Ocean Campus e é, na margem sul, o Arco Ribeirinho. Depois há ativos que demorarão mais tempo a serem desenvolvidos, nomeadamente o aeroporto Humberto Delgado, já que precisamos de 10 anos para poder reutilizar aqueles terrenos, e o mesmo se fala do terreno de Alcochete, do novo aeroporto. E, portanto, estes ativos vão estar ao serviço da área metropolitana. E, por isso, a nossa visão é de continuar a descentralizar, continuar a ser um facilitador e não queremos assabancar tudo e ser gestor de tudo. Não. Um Estado que está omnipresente, que quer pôr a mão em tudo, que quer influenciar em tudo, não é um bom Estado, com certeza. E, por isso, a nossa visão, bem sei que tem dado muito bruá, aquilo que colocámos no programa eleitoral, sobre aquilo que tencionamos pôr a CP a fazer subconcessões, a partilhar mais dados, a partilhar mais informação, pôr o metro também ao serviço das áreas metropolitanas, a interligação, aquilo que hoje tiramos partido da TML para tudo o que é a bilhética e a tecnologia que estamos a pôr em todos os nossos sistemas é fundamental. Isto não são quintais, não são compartimentos estanques, nós não ficamos com o umbigo nem com o ego mais alimentado ou menos alimentado por sermos donos de mais disto ou mais daquilo. Não. O que nos deve mover é só uma coisa, a prestação de serviço aos nossos concidadãos. E falando de prestação de serviço aos nossos concidadãos, uma convocatória que faço aqui aos dois autarcas mais dinâmicos da área metropolitana de Lisboa, desculpar-me-ão todos os outros. Mas é um desafio que faço. Bem, sei que têm aumentado os números de utilização de transporte público, é um facto. Mas não podemos esquecer nem escamotear a outra parte da moeda. É que desde 2021 aumentou também a utilização de transporte individual. E isso é só comparar os números da Brisa e dos concessionários, mais pessoas estão a utilizar, nomeadamente a A5. E só há uma forma, depois do Estado estar a fazer um esforço, e quando falo de Estado não é o Governo, não é o Ministro das Infraestruturas, somos todos nós, fruto do Orçamento Geral do Estado, um esforço de quase 800 milhões de euros por ano para subsidiar, e bem, do meu ponto de vista, aquilo que é a bilhética. Nós agora temos que atuar com outras medidas para incentivar o uso do transporte público. Não há forma nenhuma senão penalizar, entre aspas, a utilização do transporte individual. E por isso foi com muito regozijo que ouvi o Sr. Presidente da Câmara do Eiras dizer que tem a ambição de não ver carros na Avenida dos Bombeiros. Porque só assim, eu sei que é difícil. E eu estarei cá e o Governo estará cá solidariamente para tomar essas decisões em conjunto e assumir também essas dores. Mas só assim nós vamos conseguir mudar comportamentos de forma eficaz. Já que o investimento do lado da oferta está a ser feito, com estes milhares de milhões de euros que estamos a investir em toda a rede de transportes públicos. Agora temos que atuar do lado da procura, redução de preços, mas a elasticidade dos preços não é total. Aliás, veja-se, os cenários todos, os municípios que adotaram a gratuitidade, Lisboa, Cascais e outros, a elasticidade não foi total. Não foi de um dia para o outro, toda a gente não começou a usar transportes públicos. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque a rede de transportes públicos não consegue colmatar todas as necessidades da procura e, por outro,
porque continua a ser mais fácil a utilização do transporte individual em muitas das situações cotidianas das nossas vidas. Para levar à escola aos filhos, para ir trabalhar, para ir ao hospital, para ir ao centro de saúde, para ir à biblioteca, para ir passear, para ir fazer o jogging. E nós temos que mudar as nossas cidades. As nossas cidades têm que colocar o peão no centro, o ser humano no centro. Dizia ontem, o Presidente Moedas ouviu isso, as nossas cidades têm que ser centradas no ser humano, desenhadas para o ser humano, mas depois o transporte público tem que garantir a cada um dos nossos concidadãos que possa aceder àquilo que é um investimento de todos. Possa aceder aos investimentos que os autarcas estão a fazer, possam aceder aos investimentos que o Governo Central e que as áreas metropolitanas estão a fazer. E por isso os transportes públicos têm que lá estar resilientes, com menos greves, perdoar-me-ão este desejo, que eu acho que é um desejo de todos, com mais paz social, com melhor qualidade, previsibilidade, a chegar a horas. É isso que nós desejamos. E com este Governo é isso que podem contar. Decisões sem intransigências, com diálogo, com estreito diálogo com os municípios deste bloco, que são os nossos parceiros primordiais. E por isso, senhores Presidentes, dizer-vos, contam connosco. Contam connosco para este investimento, se for caso disso, contam connosco para outros investimentos e contam connosco, não me esqueci do último desafio que a Sra. Vereadora me lançou e que o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras também lançou, com a comissão que já está criada, em 8 anos não tinha sido criada, de renegociação da concessão da Brisa, para, nomeadamente, as duas faixas centrais, para servir também por aí por um corredor absolutamente estratégico, que passa, naturalmente, pela Quinta da Fonte e pelo Tagus Park, e que serve toda aquela visão da tal economia fervilhante que o Oeiras conseguiu e que depois vai ancorar em Lisboa. E acho que esse eixo é absolutamente central e está dentro do caderno de encargos do mandato que foi dado à Comissão de Negociação, que a UTAP já está a prosseguir. Era esta a mensagem que, em nome do Governo, vos queria dar, de agradecimento, de parabéns e dar-vos muita força para continuarem. Não desistam, continuem a chatear muito o Governo, seja ele qual for, porque só assim conseguem levar a água ao moinho, porque eu sei que estes percursos são difíceis, também já estive desse lado, e só com essa resiliência, com essa persistência, com essa paixão que vimos aqui, tanto dos vereadores como dos presidentes de Câmara, que é que nós conseguimos concretizar os nossos sonhos. E os nossos filhos e os nossos netos precisam dos sonhos concretizados. Muito obrigado a todos.